Olá, alunos, tudo bem com vocês? O meu nome é Jane, eu sou aluna do 8º semestre do curso de licenciatura em História e eu e minha colega Samara nós pedimos a ajuda da professora Luciana para podermos fazer o estágio de regência, né? E ela gentilmente está nos ajudando. Então nós escolhemos o tema sobre a reforma religiosa para podermos falar, né, conversar um pouquinho com você sobre esse assunto, né, e eu vou falar um pouquinho mais sobre Martinho Lutero e sobre a reforma protestante, né. Martinho Lutero ele foi uma figura muito importante dentro do movimento, das reformas religiosas, né. Na verdade, ele foi a figura principal, né, dentro de todo esse movimento, né? Ele foi um monge alemão, né, da ordem dos agostinianos, ou seja, ele pertencia à ordem que era inspirada nas ideias de Santo Agostinho. E Lutero ele era muito fiel aos seus princípios, muito fiel a tudo o que ele aprendeu com relação à igreja, com relação à religião, e ele era uma pessoa de muita fé, né? Mas chegou uma certa altura, né, ele começou a discordar de algumas atitudes da igreja, né, ele começou a se revoltar, né, e uma das coisas que mais revoltaram Lutero na época foi o fato da igreja vender a venda de indulgências, né, pela igreja. Ele não gostava muito dessa ideia. Martinho Lutero ele não queria causar nenhum problema, nenhum transtorno. Na verdade, ele queria apenas discutir os problemas, né, que estavam acontecendo dentro da igreja, né? Mas aconteceu que na época as coisas não foram vistas desta maneira e aí ele começou, né, ele passou a ser considerado pela igreja como um herege, né? Para poder fazer manifestar a sua revolta contra as atitudes da igreja, Martinho Lutero ele escreveu um manifesto, né, com 95 teses para poder criticar a igreja, né? Principalmente sobre as vendas de indulgência, né? Para se ter uma ideia, em 1510 Lutero foi enviado à igreja pela ordem agostiniana para tratar de negócios, né? E essa viagem ela marcou a sua vida, né? A cúria enfrentava graves problemas financeiros, né, devido à custosa construção da Basílica de São Pedro, né? E para poder arrecadar dinheiro, os líderes da igreja introduziram a prática de vendas de indulgência, né? Que poderiam alcançar a venda de indulgência funcionava da seguinte maneira, né? As pessoas que se sentiam em pecado, né, com grandes pecados, elas pagavam, né, e conseguiam o perdão desses pecados, né? E fora a venda de relíquias da igreja, fora a venda de posições lá dentro da igreja também, que a igreja também ela vendia esse tipo de coisa, né? Ela vendia posições lá dentro do clero, né? Então, assim, tudo isso, né? Essa parte materialista da igreja, isso daí começou a revoltar o Lutero, né? E com essas teses, Lutero, né, em 1517, ele organizou, né, um debate sobre a prática de venda de indulgências, né, mas ninguém compareceu a esse debate. Então ele resolveu enviar as suas teses diretamente ao arcebispo de Mainz, né, e ao mesmo tempo ele fixou essas teses nos portões da igreja, né, de todos os santos e em Wittenberg, né, e esse movimento todo de Lutero desencadeou um debate que abalou os alicerces da igreja, né, e através de toda essa sua movimentação ele conseguiu pessoas que o apoiaram na sua luta contra essas atitudes da igreja, né, então ele conseguiu apoiadores em todos os âmbitos, né, ele conseguiu dentro
Ele conseguiu assim pessoas da alta sociedade e também conseguiu pessoas lá do campo, né? Conseguiu apoio lá das pessoas, né? Lá dos operários e tal, né? Então ele conseguiu movimentar toda a sociedade. Ele conseguiu, na verdade, chamar a atenção de toda a sociedade com relação às coisas que estavam acontecendo dentro da igreja, né? E qual foi o contexto da Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante ocorreu em um contexto de grandes transformações sociais, políticas, culturais, religiosas, né? E econômicas, né? Dentro da Europa, né? Porque naquela época as novas realidades estavam surgindo, né? E o comércio estavam começando a se desenvolver, né? Novos interesses políticos surgindo, né? E a igreja ela tinha uma grande influência dentro do meio político, né? A igreja ela comandava junto com os líderes políticos lá na época, e isso também incomodava algumas pessoas assim poderosas, né? Então assim, aí muitos aproveitaram esse movimento também com a intenção de enfraquecer o poderio da igreja na época, né? Então essa época também ela também estava num período de grandes mudanças culturais, né? Então assim a influência religiosa ela era muito grande em todo o contexto social na época, né? Inclusive dentro, né, de contextos pessoais, né? Ou seja, ela influenciava muito no comportamento das pessoas, né? Então essa reforma, esse movimento, né? Ela chamou a atenção, né, de muitas pessoas, e Martinho Lutero ele acabou, né, tendo a ajuda de muitas pessoas, né, de muitos homens dentro da própria igreja. E assim ele conseguiu levar adiante todas essas mudanças, né? Martinho Lutero ele foi uma pessoa assim muito fiel aos seus princípios, né? E as consequências, né, foram sentidas, né, as consequências de todo esse movimento, elas foram sentidas muito além do aspecto religioso, né? A reforma luterana, né, ou protestante, ela impactou não só apenas o mundo religioso, né? Ela impactou toda a sociedade, né? Através delas foram abertas portas para a idade moderna, né? Trazendo à tona discussões sobre a liberdade de pensamento, né? E levaram, né? Todo esse movimento levou incentivo à educação, ao amadurecimento do pensamento crítico, né? Porque naquela época as pessoas que tinham acesso à educação só eram as pessoas assim de alto escalão na sociedade e as pessoas do clero, né? Então assim, as pessoas assim, os operários, as pessoas de baixa renda, elas eram totalmente analfabetas, né? Então assim, eram totalmente submissas à igreja e ao governo, né? E à sociedade na época. Então assim, todo esse movimento permitiu com que os pensamentos mudassem, né? Então esse movimento fez com que as pessoas começassem a olhar mais para si e acreditar que elas podiam pensar diferente, né? Então, assim, todo esse movimento, né, mudou todo o contexto social na época. Então, assim, esse foi a contribuição do movimento protestante na nossa historiografia, né? Foi a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Então, tudo isso se iniciou, né, naquela época, na época da reforma religiosa, na época da reforma
protestante, né? E naquela época também a religião católica ela era muito centralizada, né? Não existia uma outra religião cristã, né? Era somente ela, né? E a partir desse movimento de Lutero, do movimento protestante, né? Abriu-se outros leques, surgiram outras religiões e a primeira delas é a primeira igreja protestante foi a igreja luterana, né? Fundada por Martim Lutero. Então, assim, depois delas veio várias outras e as pessoas puderam escolher a ideia, a religião que mais agradava, né? Então, assim, o monopólio da Igreja Católica ela foi diminuindo ao longo do tempo e aí, assim, né? Essa liberdade religiosa, o direito de liberdade de expressão, o direito de liberdade de pensamento, isso contribuiu muito para a nossa, né, para a nossa sociedade, para a mudança, para o crescimento, para o amadurecimento da nossa sociedade e contribuiu muito para formar a nossa sociedade dos dias de hoje, né? Então, assim, nós devemos muito, então, a esses grandes homens, a esses grandes nomes da história, no qual faz parte, né, Martim Lutero e tantos outros reformadores da época. Então é isso, espero que eu tenha contribuído para vocês entenderem um pouquinho mais, né, de como foi todo esse movimento, né, foi o movimento da reforma religiosa. Espero que vocês tenham a oportunidade de buscar pesquisar, né, buscar entender mais sobre Martim Lutero. É muito importante, é muito interessante a história dele e eu espero que eu possa ter contribuído, né, um pouquinho com vocês a entender mais a nossa história. Muito obrigada.